Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai continuar falando aí sobre campos magnéticos. Vem comigo na tela. Falando de campos magnéticos, galera, uma outra maneira de se obter campos magnéticos é através de correntes elétricas, tá? Então, toda vez que eu tenho a produção de uma corrente elétrica, né, se movimentando aí dentro de um fio ou de qualquer condutor que seja, ao redor desse condutor eu vou ter aí um campo magnético, tá? Então, um cientista chamado Oersted foi o primeiro que observou esse fenômeno aí. Então, o que ele estava observando? Ele estava fazendo medições de corrente e de tensão elétrica no laboratório dele, e ele observou o seguinte, tá? Então, aqui é apenas ilustrativo, não é igual à experiência que ele fez, mas a ideia é a mesma. Então, imagine que eu tenho essa chave aqui, ó. Quando eu fechar essa chave, o que vai acontecer? Eu tenho uma fonte de potencial aqui, uma DDP, né? Essa DDP, ela vai produzir para mim o que, galera? Essa DDP ela vai ser responsável quando o circuito fechar e produzir uma corrente elétrica, né? Então, adotando o sentido convencional da corrente, positivo para o negativo, a corrente vai sair aqui, ó, e vai atravessar todo o circuito. E que ele percebeu? Quando a corrente atravessava esse pedaço de fio perto da bússola, a bússola se movia, tá? Então, ele desligava a chave, a bússola voltava ao normal. Ele ligava a chave, a bússola se movia. Essa observação que ele fez aí, ela serviu para verificar que a corrente elétrica ela consegue produzir campo magnético. Quando a corrente passou pelo fio aqui, ela produziu um campo magnético e esse campo magnético interagiu com o ímã que tem aqui dentro da bússola, né, a agulhazinha da bússola, e moveu ela, beleza? Ou seja, ele foi um dos primeiros aí a observar que corrente elétrica produz campo magnético. Ok? Na sequência, a gente vai falar aqui, né, sobre mais dois cientistas que estudaram aí os fenômenos. A lei conhecida como Lei de Biot-Savart. Né? Então, essa lei ela vai servir para dizer como que a gente calcularia um campo magnético produzido por uma corrente. Então, vamos entender aqui o seguinte. Imagine que eu tenho um plano aqui. O que é plano, professor? Um pedaço de área. Então, esse quadrado aqui é o meu plano, que eu chamei de plano beta. Eu poderia chamar de A, de B, de X, né? Geralmente a gente usa letras gregas. Então, imagine que eu tenho esse pedaço de área retangular aqui, beleza? Dentro desse pedaço de área, eu tenho um fio, e nesse fio eu tenho uma corrente elétrica atravessando ele. Se eu quero saber o campo magnético em um ponto qualquer, que eu vou chamar de ponto P, do que eu preciso saber? Primeiro, eu vou precisar saber a quantidade de corrente que atravessa o fio. Eu vou precisar escolher um tamanho do fio, o fio todo é só um pedaço do fio que eu quero analisar o campo. E terceira coisa, eu preciso da inclinação, ou seja, do ângulo entre o fio, né, e a distância aqui do ponto, beleza? E é lógico que eu preciso da distância. Quanto mais pertinho, maior o campo. Quanto mais longe, menor o campo. Traduzindo isso daqui para equações, eu vou ter o seguinte. O meu campo magnético depende de uma constante chamada μ0, permeabilidade magnética do vácuo. Vocês lembram lá da lei de Coulomb que a gente tinha o K, né? Vale 9 vezes 10 à nona, certo? Aqui a gente vai ter uma outra constante, a permeabilidade magnética. Então isso daqui tem um valor numérico, é um número, beleza? Então depende dessa constante, depende da corrente elétrica, depende do tamanho do fio por onde passa a corrente elétrica, depende do ângulo formado entre o fio aí, né? E depende, é lógico, da distância. E também vai ser da distância ao quadrado. E vai aumentar aqui o 4π também. Beleza, galera? Então isso daqui é conhecido como Lei de Biot-Savart. Só que tem um grande detalhe. Em se tratando da Lei de Biot-Savart, que é as unidades, tá? Então, campo magnético, a gente tem a unidade chamada de Tesla, em homenagem ao cientista Nikola Tesla. Corrente, ampere, comprimento, metro, né? Distância aqui também é metro, tá, galera? E a permeabilidade magnética, Tesla metro por ampere. E em valor numérico, quanto que vale o μ0? 4π vezes 10 a menos 7. Esse valor aqui ele é fixo, tá? Não muda, sempre vale isso. Beleza?
Então, em se tratando de campo magnético, a gente precisa lembrar que é uma grandeza vetorial. Então, se é uma grandeza vetorial, eu preciso determinar a direção e o sentido, tá? Como que é a direção do campo magnético? O campo magnético, ele sempre é perpendicular ao plano, tá? O que eu quero dizer com isso? Entenda o seguinte, plano, eu estou falando de área, né? Então, no nosso exemplo lá, ó, perpendicular à área. Então, se minha área está aqui, o campo tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, ó, saindo do plano, ou ele poderia também estar entrando no plano, se ele estivesse aqui apontando para essa outra direção, beleza? Então, a direção sempre perpendicular ao plano. Plano, a mesma coisa aqui, área. E o sentido, galera, a gente vai usar uma regra chamada de regra da mão direita, e para diferenciar da outra que a gente estudou anteriormente, a gente vai dizer que é a regra da mão direita número 1. O que essa regra vai dizer para a gente, galera? O dedo polegar da sua mão direita vai indicar o sentido da corrente. Os outros dedos da mão vão indicar o sentido de giro do campo magnético. Então, o campo magnético, galera, ele gira, tá? E se ele gira, significa que dependendo do ponto que você quer analisar, ele pode mudar de sentido, beleza? Então, vamos entender a regra aqui, ó. Antes de entender a regra, vamos primeiro aqui a uma simbologia. Se eu quero indicar uma coisa que está entrando no papel, eu vou usar esse símbolo aqui, o xizinho, tá? Se eu usar o xizinho dentro da bolinha, só o xizinho, isso aqui indica que está entrando no papel. Se eu usar esse símbolo aqui, ou simplesmente uma bolinha, significa que está saindo do plano do papel. Tá? Para vocês lembrarem disso daqui, lembra que o vetor é uma setinha? Pensa nessa setinha como se fosse uma flecha. Ó. Se você enxergar a flecha saindo do papel, você vai enxergar só a pontinha dela. Ó. Se você enxergar a flecha entrando no papel, você vai enxergar aqui, ó, a parte de trás da flechinha, a pena, né? No caso, o xizinho. Beleza? Então, esse é o símbolo de entrando, xizinho, e o símbolo de saindo do papel. Vamos aqui para a regra da mão direita. Então, por exemplo, ó, se eu tenho uma corrente elétrica que está apontando nesse sentido, ó, eu vou posicionar o meu polegar no mesmo sentido da corrente e os outros dedos vão indicar o sentido de giro do meu campo magnético. Então, para onde está girando o meu campo magnético? Nesse sentido aqui. Beleza? Se eu tivesse aqui, galera, agora veja bem, ó. Vamos supor que eu quisesse determinar o campo magnético no ponto A, que está aqui, e no ponto B, que está aqui, nesse fio aqui, ó. Como é que seria, galera? Se você aplicar aí na sua casa enquanto assiste a videoaula, pausa a videoaula aí e faz o que eu vou falar aqui, ó. Polegar no sentido da corrente para cima, os outros dedos indicam o sentido de giro, ó. Então, no ponto A aqui, o campo está entrando ou saindo do papel? Vamos ver? No ponto A aqui, o campo está saindo. Tá? Então, como é que seria a nomenclatura aqui? Saindo do papel a bolinha, né? Então, o meu campo B estaria saindo do papel. E nesse ponto aqui, que eu chamei de B também, como é que seria? Você aplicar a regra nesse lado aqui, estaria entrando no campo. Então, xizinho, ó. A figura indica o que eu estou querendo dizer, ó. Que entra, desse lado, sai. Beleza? Então, por exemplo, você pode tentar fazer aí na sua casa o ponto M e P e Q. Vamos lá, ó. No fio 1 aqui, quanto que vale o ponto M, galera? Aplicar a regra da mão direita, ó. Polegar no sentido da corrente, os outros dedos giram, ó. No ponto M, o giro vai estar saindo do papel ou entrando no papel? Se você aplicar a regra aí, você vai ver que está saindo do papel. Como que eu represento saindo do papel? Pelo pontinho, né? Então, o meu campo magnético no ponto M está saindo. No ponto P, se aplicar aí, você vai descobrir que está entrando no papel. Beleza? Vou deixar esse daqui para vocês tentarem fazer, ó, o ponto Q do fio 2. Só aplicar a regra, tá? Bem simples. Polegar indica o sentido da corrente e os outros dedos o sentido de giro. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre campo magnético uniforme, tá? O que é o campo magnético uniforme? A gente diz que o campo magnético ele é uniforme quando ele possui a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo
valor numérico, que a gente chama de intensidade, em qualquer ponto, tá? Geralmente, isso daí é produzido por dois ímãs paralelos, tá? Então, por exemplo, ó, tenho aqui dois ímãs paralelos, né? No centro aqui eu vou ter a produção de um campo magnético uniforme. Tranquilo, galerinha? Beleza? Então, a gente vai encerrar essa segunda parte por aqui. A terceira parte a gente fala mais um pouquinho sobre campo magnético e resolve alguns exemplos, ok? Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí estou à disposição. Valeu e fui!